Então, boa tarde a todos. Na última aula, nós falamos sobre ligações metálicas e compostos metálicos, né? Então, eu pedi a vocês que resolvessem os exercícios, né? Sobre ligações metálicas. A gente vai fazer a correção desses exercícios aí e já vamos iniciar a parte de ligações químicas 3, certo? Então, todos com o livro na mão. Bora lá. Vocês fizeram os exercícios, galera? Conseguiram fazer? Tiveram dúvidas? Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, correção dos exercícios da página 347 e 348, desenvolvendo habilidades, tá? Sobre ligações metálicas. Então, diz assim: considere as alternativas a seguir e assinale a correta. Então, nessa primeira questão aí, quem fez, marcou qual alternativa, galera? Agora, quem fez? Alternativa D. Em materiais que apresentam ligações metálicas, os pontos de fusão são sempre elevados. Galera, nem sempre, tá? Tem alguns compostos metálicos aí, página 347. Tem alguns compostos metálicos que o ponto de ebulição não é tão alto assim. Bom, então, na verdade aqui, a alternativa correta é a alternativa B de bola, galera. Metais são, em geral, muito resistentes à tração, certo? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Tá? B de bola. 2. Correlacione os elementos da coluna 1 com as respectivas aplicações listadas na coluna 2. Então vamos lá. Pinos para fraturas ósseas e motores de avião. Galera, que metal que a gente usa para colocar nos ossos quando a gente precisa de uma prótese? Alguém sabe? Não? Titânio, tá, galera? Então, pinos para fraturas ósseas e motores de avião é o titânio, certo? Papel fotográfico e fabricação de espelhos. Qual é o metal que a gente usa aí na fabricação de espelhos? Ninguém sabe? Prata, tá, galera? Protetor de metais e pigmentos brancos. Protetor de metais e pigmentos brancos é o zinco. Isso, o zinco. Tá? Confecção de moedas e baterias recarregáveis. A bateria do celular é feita do que normalmente? Níquel, né, galera? Tá? E fabricação de aço e parafusos, ferro. Tá, então a alternativa correta aqui, a alternativa A. A alternativa A, beleza? Vamos lá, questão 3. Deixa eu ver aqui. Então, assim, ó, o cobre, metal avermelhado, bastante maleável e dúctil. É amplamente empregado na fabricação elétrica
devido à sua condutividade. É também encontrado em tubulações de água devido à sua baixa reatividade. É um metal nobre, além de diversas ligas metálicas, sendo o bronze a mais conhecida. Apresenta densidade de 8,96 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Com informação sobre o cobre. Zinco é um metal cinza bastante reativo. É utilizado como revestimento de peças de aço e ferro, protegendo-as da corrosão. Esse metal encontra grande aplicação na indústria de folhas secas, na qual é utilizado como ânodo, polo negativo. Sua densidade é de 7,14 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Pode-se afirmar que a diferença dos valores de densidade entre esses dois metais é mais bem explicada. Então, vamos lá, por que a densidade é diferente, galera? Alguém marcou aqui, arriscar aí qual é a correta? Letra E, muito bem, Jéssica, isso mesmo. Tá? Pelo diferente arranjo cristalino apresentado pelos dois metais, tá certo? Então o cobre tem os seus átomos mais empacotados, restando menos espaço vazios entre eles. Então, corretíssimo aí, a alternativa E. Tá? Vamos lá, questão 4. Nas figuras 1 e 2 estão representados dois sólidos cristalinos, sem defeitos, que exibem dois tipos diferentes de ligação química. Então está aí a figura 1, nuvem de elétrons, figura 2. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que... E aí, qual a alternativa correta, galera? O que vocês acham? Bora participar, moçada. C. Vamos lá. A figura 1 corresponde a um material que no estado líquido é um isolante elétrico. Olha só, o que está dizendo ali na figura 1? Está dizendo assim, ó, nuvem de elétrons. Então, quando se falar em nuvem de elétrons, mar de elétrons, né, significa que estamos falando de um metal, certo? Então aqui o metal, tanto no estado sólido como líquido, ele conduz eletricidade. Então está errado. Exatamente, letra B é a correta. Tá certo? Exatamente. Quem colocou a letra B aí acertou. Ó, a figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Tá certo? Que é uma característica dos metais. Então, de novo, galera, sempre que se falar em nuvem de elétrons, mar de elétrons, elétrons livres, a gente está falando de uma ligação metálica. E a gente sabe que os metais são excelentes condutores elétricos e térmicos, né? Tá bom? Então, questão 4, letra B, beleza? Questão 5, vamos lá. Os metais e alguns semimetais apresentam a propriedade de perder ou ganhar elétrons, transformando-se em íons. A alta mobilidade desses íons funciona como uma força de atração que os mantém unidos como cola. Essas forças são conhecidas como... Muito bem, isso aí, letra B, eletrostáticos, tá certo, galera? Então, sempre que a gente falar de íons, né? Transferência de elétrons, íons, cargas elétricas, tá? A gente está falando de atrações eletrostáticas, tá? Lembra lá no início quando eu falei de ligações químicas, que eu não gostava muito de ligação, mas interação, porque são interações eletrostáticas, tá? Então letra B. Vamos lá, para a questão 6.
As propriedades físicas e químicas do ouro justificam a importância comercial histórica desse mineral. Entre essas propriedades relacionam-se as seguintes. Então, sua coloração e reluzente beleza, que o cara qualifica como metal precioso. É relativamente fácil de ser moldado mecanicamente para compor objetos artísticos. Não é oxidado ao ar e não é facilmente solúvel em solventes comuns. 5. Cinética 4. É cineticamente inerte em soluções alcalinas e em quase todas as soluções ácidas. Aí diz assim, entre as características do ouro acima relacionadas, são propriedades físicas e químicas respectivamente. Vamos lá. Propriedades físicas. Quais são? Propriedades físicas, galera. 1 e 2, muito bem. Coloração, né, e reluzente beleza. E é fácil de ser moldado mecanicamente, é uma propriedade física. E química, 3 e 4. Tá? Ou seja, ele não é oxidado ao ar. A gente sabe que a oxidação é uma propriedade química, né, que os materiais possuem. E inerte em soluções alcalinas, ou seja, ele não reage quimicamente. Então, a alternativa correta aqui, alternativa C. Tá? Vamos lá para 7. O alumínio e o cobre são largamente empregados na produção de fios e cabos elétricos. A condutividade elétrica é uma propriedade comum dos metais. Este fenômeno deve ser... Qual é a alternativa? Alternativa B de bola, muito bem, Júlio, isso mesmo. Alternativa B, tá, galera? Então, olha só. Por que eles têm essa propriedade? Ao fato dos elétrons dos metais estarem fracamente atraídos, né, pelo núcleo, certo? Ou seja, é aquele conceito que a gente diz de mar de elétrons, né? Os elétrons, eles estão livres, percorrendo os espaços nos átomos, tá certo? Então, letra B. 8. Bora lá. As ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais, ou ainda por uma união entre metais, ametais e semimetais. Relacionando no quadro a seguir cada tipo de liga com as composições dadas. Então você tem aí, ó, o aço, uma liga de aço, ouro 18 quilates, bronze e latão. Aí composição, cobre e zinco, cobre, estanho, ferro, carbono, traços de silício, enxofre e fósforo, e ouro, cobre e prata. Aí diz assim, pode-se afirmar que a única correlação correta entre liga e composição encontra-se na opção. Então bora lá, galera. Aço. O aço é uma composição do que? Já é... Não, galera, não, gente. O aço, ele é uma composição do que? Exatamente, letra D, tá certo? A correta é a letra D, porque olha só. O aço, galera, é uma combinação de carbono e ferro. Tá? Então, o aço é uma combinação de carbono e ferro. Certo? Ouro 18 quilates. Ouro, cobre e prata. Tá certo? Bronze. O que é o bronze, galera? É uma combinação, uma mistura, na verdade, do que? Cobre e estanho. Tá? E o latão é uma combinação de cobre e zinco. Beleza? Então aqui a 8, a alternativa correta é letra D de dado. Beleza? Letra D de dado. Vamos lá, 9. A condutibilidade elétrica do cobre pode ser explicada pelo fato de
fácil, né? Qual é? Qual é, galera? 9. Letra E, muito bem. Isso aí, devido, né, ao fato de existirem elétrons livres entre seus cátions, né? Muito bem. Então, agora a última questão. Questão 10. Para a gente encerrar a correção, partir para o próximo assunto. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades de compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente, muito bem, letra E, né, possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. Ah, então, 10, letra E, galera. Certo? Bom, alguma pergunta aí, galera, sobre a resolução dos exercícios? Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar agora com o assunto sobre ligações químicas, que é a última ligação que a gente vai ver. Né? Nós vimos as ligações iônicas, né, que ocorrem entre metais e ametais. Vimos as ligações metálicas, que ocorrem, o próprio nome já diz, entre metais. E aí, então hoje a gente vai encerrando a parte de ligações químicas, veremos as ligações covalentes, beleza? Então vamos lá. Então, galera, ligações covalentes. Tá? Bom, esse tipo de ligação, ela surge, quem propõe esse tipo de ligação, a explicação para essas ligações é um cidadão chamado Lewis, cientista, tá? Chamado Lewis. Então, Lewis, ele vai estudando como as substâncias se formam, né? E ele chega a uma teoria, que é a teoria para explicar a formação de determinadas substâncias através desse tipo de ligação, que ele chama de ligação covalente. Tá? Então vamos lá. Então, pessoal, ligação Então, olha só, a gente pegando lá a parte de ligações iônicas, nós vimos que as ligações iônicas, elas ocorriam de que forma? Através da transferência de elétrons dos metais para os não metais. Então, a ligação iônica, a ligação covalente, ela vai ocorrer através não da transferência de elétrons, mas do compartilhamento de elétrons, certo? Então a ligação covalente ela ocorre através Então, galera, quem quiser acompanhar na página 353, tá? Página 353. Então, olha só, as ligações covalentes, elas ocorrem, a ligação covalente ocorre através do compartilhamento de elétrons. Tá? Ligação iônica, transferência de elétrons, ligação covalente, compartilhamento
de elétrons. Tá? Bom, vamos pegar o átomo mais simples, que é o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, e vamos usá-lo para tentar entender como é que ocorre esse tipo de ligação. Tá? Então vamos lá, galera. Imagina aqui, ó, hidrogênio, número atômico 1. Tá? Então hidrogênio, número atômico 1. Se ele tem um próton e ele é um átomo, ele tem um elétron. Distribuição eletrônica, 1s1. Bom, nós vimos que existe uma teoria chamada regra do octeto, que diz que o átomo, para se estabilizar, precisa adquirir 8 elétrons na camada de valência, né? Com a exceção de 3 átomos, né? Hidrogênio, berílio e lítio, que se estabilizam com 2 elétrons, atingindo a configuração eletrônica semelhante do gás hélio, certo? Então o hidrogênio se estabiliza com 2. Quantos elétrons o hidrogênio tem? 1 elétron. Então olha só, eu vou colocar aqui o núcleo, a camada e 1 elétron, certo? O átomo de hidrogênio e 1 elétron. Se a gente pegar outro átomo de hidrogênio, galera, olha só, um S1 também, certo? Um S1 também. Outro átomo de hidrogênio com 1 elétron. Então, o que vai acontecer aqui? Se o hidrogênio, porventura, fosse transferir esse elétron, ele ficaria sem. Ele não pode ficar sem elétron, certo? Então, o que vai acontecer, galera? Esses dois átomos vão se aproximar, certo? Eles vão se aproximar. E o que vai acontecer aqui, ó? Presta atenção. A eletrosfera desses dois átomos vão se sobrepor. Tá? Então, olha só. A eletrosfera desses dois átomos vão se sobrepor. E essa região aqui, ó, vai ficar comum aos dois átomos. Então, essa região aqui, ó, vai ser uma região que vai pertencer aos dois átomos ao mesmo tempo, certo? Nessa região aqui estarão os dois elétrons, certo? Um elétron desse hidrogênio e o outro elétron desse hidrogênio aqui. Então, dessa forma, nós vamos formar a molécula H2. Há dois átomos de hidrogênio compartilhando um par de elétrons, certo? Então, dessa forma, eu vou formar a molécula do gás hidrogênio, H2, certo? Então, eles vão compartilhar esses dois elétrons aqui. Isso é o princípio da ligação covalente, o compartilhamento, tá, de elétrons. Agora, o átomo ele pode compartilhar 1, 2, 3 elétrons, né? Dependendo da sua natureza. No caso do hidrogênio, compartilhou apenas um par. Cada hidrogênio compartilhou um elétron, formando uma ligação aqui, né, chamada de ligação covalente. Tá? Então, galera, essa ligação covalente, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Essa ligação covalente aqui, ela ocorre entre átomos de hidrogênio. Tá? Então, sempre que eu tiver dois átomos de hidrogênio ligados, o tipo de ligação vai ser covalente. Ela ocorre, galera, entre hidrogênio e ametais. Tá? Ela vai ocorrer entre hidrogênio
metais, e ela vai ocorrer entre A metais. Certo? Então, isso é importante lembrar, tá certo? Ligação covalente ocorre entre átomos de hidrogênio, entre hidrogênio e A metais, e entre A metais. Tá certo? De que forma? Compartilhamento de elétrons. Certo? Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos seguir adiante. Então vamos lá. Então olha só. Então imagina que é uma molécula de H2, certo? A gente já havia colocado antes. Oi, diga. Peraí, deixa eu ver o chat aqui. No final da aula eu vejo a presença, tá certo, galera? Um pouquinho antes de terminar a aula a gente faz a presença, beleza? Então vamos lá. Então olha só, galera, molécula de H2 aqui, tá certo? Então, ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que existe uma força de atração entre os átomos de hidrogênio aqui, existe também uma força de repulsão, certo? Porque a gente sabe que o núcleo do átomo, né, é positivo, tá certo? É positivo. Então, quando nós aproximamos dois átomos, vai existir uma certa força de repulsão, mas existe também a força de atração, que é essa ligação aqui, tá? Essa ligação covalente. Então, para que essa molécula exista, tá? Existe um equilíbrio entre essa força de repulsão que acontece entre os núcleos e a força de atração que acontece para formar a ligação química. Então, nesse caso, existe um equilíbrio aí, tá certo? Entre a força de repulsão entre os núcleos e a força de atração para formar a ligação química, tá certo? Então, essas forças são forças atrativas e forças repulsivas, tá? E o equilíbrio entre as forças atrativas e repulsivas é o que nós chamamos de comprimento de ligação, tá? Comprimento de ligação, ou comprimento da ligação, certo? Mais na frente a gente vai falar melhor um pouquinho sobre esse comprimento de ligação, tá certo? Bom, então vamos falar aqui Então, galera, quando nós temos uma substância formada, tá, por moléculas que são formadas por ligações covalentes, nós temos aqui alguns conceitos importantes. Tá? Se vocês quiserem acompanhar aí na página 354 do livro de vocês. Tá? Então, existem várias fórmulas dentro desse assunto. Então, vamos ver aqui, ó, fórmula molecular. Então, pessoal, o que é fórmula molecular? O próprio nome já diz, né? Fórmula da molécula. Fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, ela é uma maneira de nós representarmos, certo? A ou as ligações covalentes em uma determinada substância.
Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Se nós pegarmos a água, a gente sabe que a fórmula da água é H2O. Então, H2O é a fórmula molecular da água. Se nós pegarmos o gás carbônico, né, o gás carbônico, CO2. Então, CO2 é a fórmula molecular do gás carbônico. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Só que existe uma outra fórmula, né, de representar essas substâncias, que é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Lembra que a gente viu lá a fórmula de Lewis para as ligações iônicas, né? Mas existe também a fórmula de Lewis para as ligações covalentes. Tá? Então, vamos começar com a fórmula mais simples, umas fórmulas mais simples, tá certo? E aí depois a gente vai melhorando e vai aprimorando um pouco mais essa questão. Então, olha só, como eu já disse, vamos começar com o gás hidrogênio. Tá? Então, gás hidrogênio. A gente sabe que o gás hidrogênio H2, né? Então, o gás hidrogênio é H2. Então, vamos lá. O hidrogênio, número atômico 1. Distribuição eletrônica, 1s1. Então, significa que eu tenho 2 hidrogênios. Então, são 2 átomos de hidrogênio aqui, ó. Aqui, 1s1. Então, nós já vimos aqui, ó. Eu posso representar essa fórmula da seguinte maneira: hidrogênio. Quantos elétrons o hidrogênio tem na camada de valência? Olha, o hidrogênio só tem um elétron. Tá? Então tá aqui, ó, um elétron. Vou pegar o outro átomo de hidrogênio. Aqui, outro átomo de hidrogênio. Então, normalmente não, nós representamos esta ligação covalente por um traço, certo? Então, quando eu faço isso aqui, ó, significa que eu estou compartilhando esses 2 elétrons com os 2 átomos de hidrogênio. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui dessa forma: hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, quando eu escrevo ou represento desta forma, tá certo, galera? Isso me dá o que nós chamamos de fórmula estrutural plana. Tá? Então, fórmula estrutural plana. Então, significa o que esse tracinho aqui significa? Que eu estou compartilhando um par de elétrons. Tá? Então, cada traço representa o compartilhamento de um par de elétrons. Posso representar isso de outra forma. Como? Eu posso representar olha só, esse não é o compartilhamento de um par de elétrons, então eu posso colocar aqui, ó, o compartilhamento de um par de elétrons com outro hidrogênio. Aqui. Então, o hidrogênio, um par de elétrons com outro hidrogênio. Então, essa fórmula é a fórmula de Lewis. Tá? Fórmula de Lewis. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural plana, certo? E nós temos a fórmula de Lewis.
Existe uma outra fórmula, que é essa aqui. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? 2. Então eu posso representar isso dessa forma, H2. Essa é a representação da fórmula molecular. Tá? Então, quando nós falamos de ligações iônicas, certo, galera? Nós temos 3 representações. Nós temos a fórmula estrutural plana, onde eu tenho o compartilhamento do par de elétrons representados por um traçozinho. Tá? Eu tenho a fórmula de Lewis, onde eu represento a quantidade de pares de elétrons que estão sendo compartilhados, certo? E eu tenho a fórmula molecular, onde eu represento quantos átomos de cada elemento químico estão presentes na minha fórmula, beleza? Claro que aqui é uma maneira bem simples, porque nós estamos falando do hidrogênio, que só tem um elétron. Tá? Então a gente vai fazer aqui vários exemplos para que vocês possam entender como é que se faz todas essas representações, certo? Então, vamos agora para... Oi, diga. É presente. Tá? Vamos agora para a representação da molécula do gás oxigênio. Sim, deixa eu falar um detalhe, mas um detalhe importante, foi esquecido. Essa ligação, galera, quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados? Apenas um par, certo? Se está sendo compartilhado apenas um par de elétrons, nós podemos dizer que essa é uma ligação simples, ou simples ligação, certo? Então aqui nós temos uma ligação simples, beleza? Então, uma ligação simples é aquela que há o compartilhamento de apenas um par de elétrons. Beleza? Alguma dúvida aqui, alguma pergunta sobre essas 3 representações aqui? Então, beleza. Vamos para a representação da molécula ali do gás oxigênio. Então vamos lá, galera. Representação da molécula do gás oxigênio. Então o oxigênio é um elemento que tem o número atômico 8, certo? Número atômico 8. Então sempre que você for fazer uma representação, tá, da ligação química, seja iônica ou covalente, é necessário que você faça o quê? Distribuição eletrônica, para você ver quantos elétrons aquele elemento possui na camada de valência. Porque toda ligação química, tá? Toda ligação química se dá na camada de valência. Tá? Toda ligação química se dá na camada de valência, certo? Então vamos lá. Então, ó, aqui, 1s2, 2s2, 2p4, certo? Então, ó, ele tem 8 prótons, né, número atômico igual a 8. Se ele tem número atômico igual a 8, e ele é um átomo, então ele tem 8 elétrons, beleza? Então, olha só, na camada de valência aqui, ó, ele tem quantos elétrons? 6 elétrons na camada de valência, beleza?
lembrar aqui um detalhe importante. O número de ligação que um determinado elemento faz, certo? É o quê? Como é que você descobre? É o número de elétrons que falta para completar 8. Olha só, ele tem 6 elétrons na camada de valência, beleza? Para completar 8, ele precisa de quantos elétrons? Mais 2. Então ele faz 2 ligações, beleza? Seja iônica, né? Ele vai transferir esses dois, vai receber 2 elétrons se ele estiver ligado a um metal, que é a ligação iônica. Mas se ele estiver ligado a um não metal ou a um hidrogênio, né? Ele vai realizar 2 ligações, tá certo? Então, olha só, o oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons. Tá aqui, ó. 2, 4, 6. 6 elétrons na camada de valência. Vai se ligar a outro átomo de oxigênio. 6 elétrons na camada de valência. Então o que vai acontecer? Ó, esse átomo precisa de 2 elétrons. Esse também precisa de 2. Né? Então o que vai acontecer? Eles vão compartilhar esses 2 pares de elétrons. Tá? De que forma? Como é que a gente representa isso? 2 tracinhos. Então dessa forma eu vou ter o seguinte, ó, oxigênio ligado duplamente com oxigênio. Então significa que, ó, eu tenho 2 traços, então eu tenho o quê? 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, dessa forma, nesse caso, eu tenho a fórmula estrutural plana. Então, no caso aqui, é a fórmula estrutural plano, certo? Fórmula de Lewis. Como é que eu represento a fórmula de Lewis? Vamos lá. Vou colocar mais para cá, certo? Oxigênio Quantos elétrons estão sendo compartilhados aqui, galera? 2 pares, né? Então eu coloco 2 pares oxigênio. Só que o oxigênio, além de estar compartilhando esses 2 pares, esse átomo de oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Aqui eu só estou representando 2, então eu preciso colocar os outros 4 aqui, certo? Da mesma forma aqui. Tá? Então olha só, galera, esses elétrons aqui, ó, que não participam da ligação química, são chamados de elétrons livres. Tá? Então, esses elétrons aqui que não participam da ligação são chamados de elétrons livres, beleza? Então, aqui está a minha fórmula de Lewis. Então, na fórmula de Lewis, eu represento os elétrons que estão sendo compartilhados e aqueles que não estão sendo compartilhados, que a gente chama de elétrons livres. Ah, professor, lá no hidrogênio não tinha esses elétrons livres. Não, não tinha. Por quê? Porque o hidrogênio possui apenas um elétron, tá certo? Apenas um elétron. E esse único elétron já fazia parte da ligação. Aqui no oxigênio não. Eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados, mas ainda tem outros 4 de cada átomo que não está sendo compartilhado. Mas eu tenho que representá-los quando eu uso a fórmula de Lewis. Beleza? Agora, vamos lá. Quantos átomos de oxigênio estão fazendo parte da ligação? 2 átomos, né? Então, qual vai ser a fórmula molecular? Ora, uma fórmula molecular, O2, né? 2 átomos de oxigênio, certo? Então aqui nós temos
a fórmula molecular. E aí, galera, como o oxigênio está fazendo duas ligações aqui, ó, nós chamamos isso de ligação dupla. Tá? Uma ligação dupla. Então, lá no hidrogênio, nós tínhamos uma ligação simples, que era apenas um par de elétrons sendo compartilhado, e aqui nós temos uma ligação dupla, onde nós temos dois pares de elétrons sendo compartilhados. Beleza? Joinha? Show de bola, né? Vamos agora, então, para uma outra representação, que é a molécula de nitrogênio. Beleza? Então vamos lá, galera. Vai até, a gente encerra aí umas 5 horas, tá? São 2 aulas, beleza, galera? É o nosso horário de aula normal, não é isso? Então são 2 aulas na quinta, 2 aulas na segunda. Se a gente estivesse indo para a sala de aula, se estivesse indo para a escola, não seriam 2 aulas? Aqui da mesma forma, tá, galera? 2 aulas, beleza? Então vamos lá. Molécula do gás nitrogênio. Então, se nós pegarmos o nitrogênio, galera, ó, número atômico 7, certo? Então, fazendo a distribuição do nitrogênio, a gente tem o seguinte. Certo. Bom, assista até quando você puder, né? Então vamos lá. Ó, 1S2, 2S2, 2P3. Beleza, galera? Então, ó, pegando aqui na camada de valência, o nitrogênio tem quantos elétrons? 5 elétrons, certo? Se o nitrogênio tem 5 elétrons, quantas ligações o nitrogênio tem que fazer, galera? Hein? Quantas ligações o nitrogênio tem que fazer? Quem pode responder? Bora? Uma? Olha só, quantos elétrons? Então, olha só, galera. Lembre-se o seguinte: quantos elétrons o átomo se estabiliza? Quantos elétrons o átomo se estabiliza? 8. Beleza, 8 elétrons. Quantos elétrons ele tem aqui na camada de valência? 5. Quantos elétrons faltam para chegar a 8? 3. Então, quantas ligações ele tem que fazer? 3 ligações. Tá? Então, sempre pense dessa forma. O número de ligações que o elemento faz, tá, é o número de ligações que faltam para completar 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Não esqueçam disso. Então, se ele tem 5 elétrons e ele precisa de 8, significa que ele precisa de mais 3 elétrons. Então, ele vai realizar 3 ligações. Beleza? Então, eu vou representar aqui o nitrogênio. Ó. Nitrogênio. Com 5 elétrons na camada de valência. Tá?
1, 2, 3, 4, 5. Vai se ligar a outro nitrogênio. A outro nitrogênio. Como é que se dá essa ligação? Ó. Certo? E aí então esse nitrogênio passa a ter quantos elétrons? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E esses 3 passam a ser dele também. 6, 7, 8. Da mesma forma esse hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu posso representar isso de que forma? Presta atenção aqui, ó. Nitrogênio. Quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados? 3. Então eu coloco 3 ligações. Beleza? Então aqui nós temos o quê? Fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana. Vamos lá. Função. Cada ligação não representa um par de elétrons. Então, dessa forma nós vamos ter nitrogênio, 1, 2, 3, nitrogênio, 1, 2, 3, só que cada nitrogênio tem um par de elétrons livres, né? Então eu vou colocar aqui, ó, par de elétrons livres. Então essa estrutura é a fórmula de Lewis, tá? Fórmula de Lewis. Beleza? E a fórmula molecular? Bom, galera, como são 2 nitrogênios, então N2. Então aqui nós temos a fórmula molecular. Tá? Então nós temos a fórmula molecular. Então, quantas ligações o nitrogênio está fazendo aqui? 3 ligações. Então nós chamamos isso de uma ligação tripla. A ligação tripla. Então nós temos ligação simples, né? Os elementos podem realizar uma ligação dupla e eles podem realizar uma ligação tripla. Beleza? Agora percebam que até agora a gente só fez ligações entre ametais, né? Oxigênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Mas eu posso ter moléculas, né, formadas por diferentes elementos químicos. Tá? A gente só fez essas 3 para vocês visualizarem os diferentes tipos de ligações, tá? Simples, duplas e triplas. Agora a gente vai fazer alguns casos onde não há diferentes elementos, tá? Para a gente ver como é que a gente consegue realizar, tá certo? Vamos lá. Bom, então vamos ver aqui, galera, por exemplo, fórmula da água. Tá? Então, olha só, a água, a gente sabe que é formada por hidrogênio e oxigênio, né? Então, nós temos o hidrogênio, número atômico 1, e o oxigênio, número atômico 8. Fazer a distribuição, hidrogênio 1S1, oxigênio 1S2, 2S2, 2P4. Então, o oxigênio com 6 elétrons, e o hidrogênio com 1 elétron. 5 horas. 5 horas a gente encerra, tá bom?
Depende da hora que você sair, tá certo? Já são 4h30, né? Então, você vai sair que horas? Tá certo, não tem problema não. Tá bom? Certo. Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Então olha só. O oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio com 1. Então lembre-se que o hidrogênio se estabiliza com 2. O oxigênio se estabiliza com 8. Então o que acontece aqui? Olha só. Oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons? 6. Está aqui, ó, 6 elétrons. 2, 4, 5, 6. O hidrogênio. Olha só, o hidrogênio tem 1. O hidrogênio tem 1. Então, deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio. Está aqui. Quando o hidrogênio se liga ao oxigênio, ele se estabiliza com 2 elétrons, beleza? Só que o oxigênio está com quantos elétrons aí? 7, né? Ó, 2, 4, 6, 7. Falta mais um. O hidrogênio só tem um elétron, ele não tem como compartilhar o elétron, só tem um. Então o que acontece? Outro átomo de hidrogênio para compartilhar esse um elétron do hidrogênio, beleza? Então, HOH é a fórmula estrutural plana, certo? Então, fórmula estrutural plana da água, HOH. Fórmula de Lewis para a água, vamos lá. O hidrogênio compartilhando 2 elétrons com o oxigênio, beleza? Que é essa ligação aqui. Aí, outro par de elétrons sendo compartilhado com o hidrogênio, que é esta ligação aqui. E o oxigênio tem ainda quantos elétrons, galera? 4, né? Porque ele não tem 6, ele está compartilhando 2, então sobram 4. Então eu preciso representar esses 4 elétrons aqui, certo? Então aqui nós temos a fórmula de Lewis, tá? Fórmula de Lewis, certo? E a fórmula molecular? Como é que a gente faz? Quantos hidrogênios nós temos aqui? 2 hidrogênios. Então, H2, um oxigênio. H2O. Então aqui nós temos a fórmula molecular. Certo, galera? Dúvidas aí nessa parte? Alguma dúvida aí, galera? Bom, bora lá. Mais um exemplozinho aqui, tá? Vamos ver aqui. Gás carbônico. Então vamos ver como é que fica para o gás carbônico, né? A fórmula molecular, a de Lewis e a estrutural plana, certo? Então, o gás carbônico a gente sabe que é formada entre carbono e oxigênio. Então, carbono
Número atômico 6. Ó, 1s2, 2s2, 2p2. Oxigênio. Número atômico 8. Distribuição. 1s2, 2s2, 2p4. Carbono. Tem quantos elétrons na camada de valência? 4 elétrons. Oxigênio. Tem 6 elétrons. Tá? Então, olha só. Quantas ligações o carbono realiza, galera? Quantas ligações o carbono vai ter que realizar? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Precisa chegar a 8. Então, quantas ligações? 4 ligações, exatamente. É isso aí, 4 ligações. O oxigênio a gente sabe que faz quantas? 2, né? E aí vai uma dica importante. Sempre que a gente for montar a molécula, a gente sempre começa pelo elemento que vai fazer o maior número de ligações, certo? Então, o elemento que faz o maior número de ligações é aquele elemento central, tá certo? Então, quem vai fazer o maior número de ligações aqui é o carbono. Então, eu começo, né, pelo carbono. O carbono vai ser o meu elemento central, beleza? Então, eu vou colocar aqui o carbono, ó. Deixa eu colocar mais pra... Carbono, certo? Carbono. Bom, carbono tem quantos elétrons, galera? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? O oxigênio tem 6. Vai fazer 2 ligações. Então, olha só. Eu coloco o oxigênio aqui. 2 ligações. 1, 2. Então, o oxigênio aqui, ó, se estabilizou, né? 2, 4, 6, 8 elétrons. Beleza. O carbono, 2, 4, 6. O carbono precisa de mais 2 elétrons. O oxigênio também precisa de 2. Então, o que vai acontecer? Dupla ligação aqui. Beleza? Então, olha só. Qual vai ser a fórmula estrutural plana para o gás carbônico? Oxigênio, dupla, carbono, dupla, oxigênio. Certo? Então, aqui nós temos fórmula estrutural plana. Tá? Fórmula estrutural plana. Fórmula de Lewis. Como é que vai ser a fórmula de Lewis? Vai ser a seguinte, ó. Oxigênio tem 6 elétrons. Desses 6, 2 estão fazendo parte da ligação. Aqui. O carbono tem 4. Então, 2 elétrons aqui. Então, isso aqui representa a ligação dupla. Tá? A ligação dupla. Certo? E aqui, mais 2 elétrons do carbono com 6 do oxigênio. Certo, galera? Então, ó, oxigênio compartilhando, oxigênio e carbono compartilhando 2 pares. Esse carbono também compartilhando 2 pares com oxigênio e os elétrons livres do oxigênio. Certo? Então, aqui nós temos a fórmula de Lewis. Beleza? E a fórmula molecular? Bem simples, né? Carbono, oxigênio, são 2 átomos de oxigênio. Então nós temos aqui CO2. Então essa aqui é a fórmula molecular. Beleza? Então tá aí a fórmula molecular do gás carbônico. Então no caso aqui o carbono
Observe que ele está fazendo duas duplas ligações, certo? Então, dependendo do elemento, ele pode fazer duas duplas. No caso do carbono, pode fazer uma tripla e uma simples, 4 simples, vai depender com quem ele está sendo ligado, com quem ele está formando a ligação covalente, beleza? Show de bola? Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais para falar. Bom, vamos tentar resolver uns 2 exercíciozinhos aí, para ver se a gente consegue aplicar essa teoria na prática, beleza? Deixa eu escolher aqui um exercício. Então vamos lá. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, vamos só pegar aqui o exercício. Exercício 1, página 364. Todo mundo lá pegando o livro nessa página aí, por favor. Todo mundo lá? Pronto? Certo, eu coloco João Gabriel Câmara. Beleza. Vamos lá, galera. Então, exercício 1. Diz assim: o ácido sulfúrico é um gás que se forma da putrefação natural de compostos orgânicos. Por ser assim, é um gás incolor, tóxico e corrosivo. Esse ácido se forma na união de enxofre e hidrogênio. Indique a opção correta quanto à sua fórmula molecular e o tipo de ligação que está ocorrendo. Ácido sulfídrico, desculpa, não sulfúrico. Ácido sulfídrico. Bom, o ácido sulfídrico, galera, é formado entre hidrogênio e enxofre, certo? Então, hidrogênio, distribuição eletrônica no S1. O enxofre, deixa eu ver aqui o número atômico do enxofre. Se alguém puder me informar aí. Eu estou sem tabela. Alguém sabe o número atômico do enxofre? Pesquisem aí rapidinho. 16. Pronto. Então, valeu. 16. Então, olha só. Vamos fazer a distribuição do enxofre. 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p4. Tá? Então, ó, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem 1 elétron. Então, quantas ligações químicas o enxofre vai fazer? Duas. Beleza, muito bem, 2 ligações. O hidrogênio faz 1. Então, eu vou colocar aqui o enxofre. Ele faz 2 ligações. Então, eu coloco um elétron para uma ligação, o outro elétron para outra ligação. Sobram quantos? 4. Está aqui. O hidrogênio faz uma ligação. Aqui o enxofre ficou com 7. Não é isso? Precisa de 8. Mais um hidrogênio aqui, ó. Certo? Então, qual é a fórmula molecular? No caso, ele está pedindo aí, né? Isso. Qual é a fórmula molecular? H2S. Então, essa é a fórmula molecular, H2S. Tá? Ora, esse tipo de ligação ocorreu através do compartilhamento de elétrons, certo? E outra coisa, é uma ligação que ocorre entre o hidrogênio e um ametal, que é o enxofre. Então, o tipo de ligação é ligação covalente. Tá? Então, a fórmula é H2S, fórmula molecular, e a ligação é do tipo covalente. Então, a alternativa correta aí vai ser a alternativa B de bola. Tá? Então, B de bola. Beleza, galera? Dúvidas aí? Não? Tranquilo? Bom, a gente vai parar por aqui. Tá, não, a gente já está encerrando. Tá? Eu vou parar por aqui porque o próximo assunto que o livro traz é geometria. Certo? E aí eu não quero iniciar a geometria agora porque não vai dar tempo a gente terminar. Certo? Então a gente vai